A paz do Senhor Jesus, receba esta palavra abençoada. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 em diante, e no Evangelho de São Lucas, na mesma sequência, o capítulo 19, do versículo 1 em diante, vai falar a história de dois homens, o cego de Jericó, que estava na entrada da cidade, e Zaqueu, que estava dentro da cidade. Jesus passou pela entrada e entrou nessa cidade de Jericó, uma cidade que tinha muitas pessoas naquela época, que tinha plantações, era uma cidade que muitos gostavam de passar por ali, e alguns tinham oportunidade de passar por ali, e outros não tinham oportunidade nem de entrar na cidade, como o cego que ficava ali na entrada da cidade. Nós vemos o cego clamando Jesus, pedindo a cura. Porque aquele cego, ele pedia para todo mundo esmola. Mas quando ele viu Jesus que passava, porque ele perguntou o que está acontecendo, alguém falou para ele, Jesus, o Nazareno, está passando. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele pensou, eu creio que Jesus é filho de Davi, que Jesus é rei, que Jesus é poderoso, ele pode me curar. Então vou clamar com todas as minhas forças. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele clamou. Jesus parou, mandou chamar e perguntou, o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir uma esmola, como ele pedia para os outros, mas ele viu que Jesus era diferente. Jesus é diferente. Jesus nos dá o que o homem não pode dar. O que o ser humano não consegue dar para nós, Jesus nos dá. Por isso que nós temos a necessidade da presença do Senhor em nossas vidas. Depois, Jesus deu para ele a visão e ele ficou feliz, exaltando, ao Senhor e ficou glorificando a Deus. E todo o povo, vendo aquele milagre, também glorificava a Deus, porque o povo glorificava o Senhor pelas obras que o Senhor fazia naquela época, sinais e maravilhas. E Jesus entrou na cidade. Quando Jesus entrou na cidade, tinha um homem ali, que também tinha o desejo de ver Jesus, que precisava ver Jesus. O nome dele, Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era publicano, era chefe, era um funcionário público e era chefe e era rico. Imagine, Zaqueu, ele tinha muitas coisas que o dinheiro podia comprar, mas ele não tinha a alegria da salvação. E é o que o dinheiro não compra. Tem muitas pessoas que acham que tem uma situação de vida melhor, pode comprar tudo. Aqui na terra pode comprar muitas coisas, mas a salvação, Jesus pagou um preço por ela. A salvação é de graça, mas Jesus pagou um preço. Louvado seja Deus. E Zaqueu ali, ele procurou, ele viu, olhou para ele, viu que ele tinha algumas dificuldades físicas, ele tinha uma baixa estatura, e ele pensou, vou subir numa árvore, vou ver Jesus, eu preciso ver Jesus. Mas ele, ao mesmo tempo, ele queria ver Jesus. Ele não sabia que ele poderia se aproximar. Talvez as pessoas acusavam ele, talvez as pessoas não tinham proximidade com ele. E ali ele pensou, se eu ver já está ótimo. Deus já estava transformando o coração de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore e Jesus, quando passou, o próprio Jesus viu Zaqueu. Porque mais do que ver Zaqueu, Jesus olhou para dentro de Zaqueu. E dentro de Zaqueu já estava transformado, porque Deus conhece o íntimo e o profundo de cada coração. E ali o próprio Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu depressa e Jesus foi até a casa de Zaqueu. E mesmo sem Jesus acusá-lo, sem Jesus falar nada, que ele ficasse entristecido pela situação que os outros julgavam ele mesmo disse, Senhor, se por acaso eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, se através da minha vida alguém foi prejudicado, eu vou restituir, eu não vou deixar ninguém no prejuízo. Zaqueu já tinha sido transformado e o Senhor falou também para Zaqueu, hoje veio salvação
para esta casa, porque você também, Zaqueu, você também é um filho de Abraão. E sabe mais? O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. O Senhor veio nos encontrar. Nós estávamos perdidos e ele veio nos encontrar para nos dar, oferecer uma salvação. Porque Zaqueu tentou ver Jesus, mas foi Jesus quem encontrou e aceitou Zaqueu. Não somos nós que aceitamos Jesus. Nós nos posicionamos com a nossa decisão, mas é o Senhor Jesus que nos aceita e Ele nos escolheu. Louvado seja o Senhor. Não sei qual tem sido o teu problema, mas saiba que dinheiro não pode comprar, dinheiro não pode pagar, não pode restaurar, mas o Senhor Jesus é aquele que pode entrar na sua vida, transformar. Que o Senhor Jesus, através dessa palavra, venha dar a bênção e a vitória que você pede para o Senhor. Venha restituir a sua saúde física, mental, profissional, sentimental, social. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus que cura, que liberta e que salva. E que a bênção que aquele que não tinha nenhum dinheiro recebeu e aquele que tinha muito dinheiro recebeu, vem estar sobre a sua vida, porque tem coisas que só Jesus faz, só Jesus pode fazer. Receba esta palavra e a bênção do Senhor na sua vida. Não importa qual seja o seu problema e qual seja o seu status hoje. Não importa se você já teve muito e hoje você não tem nada. Não importa se você já não tinha nada e hoje tem muito. Se o seu coração é um coração contrito, é um coração ali pedindo para o Senhor a presença dele, pode ter certeza que ele contempla o oculto e o escondido e te dá bênção e te dá vitória. E hoje veio cura para a sua casa. Hoje veio salvação para a sua casa, porque o nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vê um maior e outro menor. Ele vê todo mundo igual. Todos são ovelhas do nosso Jesus, que é o nosso pastor. E se ele é o nosso pastor, nada nos faltará.